Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. Vamos ter muitos convidados hoje no programa. Vamos falar de impressão 3D, vamos falar sobre o ramo moveleiro. Teremos sim o nosso quadro de todas as quartas-feiras, Arquitetando Memórias, com várias viagens super interessantes para vocês. E agora aqui conosco no estúdio, junto da Jaqueline, está o arquiteto Juliano do Grupo Sólido. Exato. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer é nosso, do Grupo Sólido, né? É meu. E a gente ficou feliz em falar do 100, das garagens decoradas, porque é algo diferenciado, né? A gente está trazendo um novo conceito no mercado imobiliário e acho importante falar um pouquinho também que o projeto iniciou com a vontade da Tomazetto em realmente trazer esses conceitos. Que é uma construtora de Veranópolis, né? Exatamente, mas já com vários empreendimentos em Porto Alegre, né? Não só em Veranópolis. Trouxe esse case para a gente desenvolver, bem bacana. O projeto deu início com o Coren Arquiteto, que desenvolveu a volumetria e a parte de aprovação. Depois nós demos sequência, o Grupo Sólido projetou então e criou o conceito na parte de arquitetura, interiores e design do edifício, né? Então as garagens decoradas foi um filho com várias mãos, assim, feito por várias mãos. Muito bacana, inclusive, assim, eu estive no coquetel do semana passada, né? Realmente um sucesso. Um sucesso. E o Molt, né, garagens americanas... vamos falar um pouquinho desse conceito, assim. O que foi o cerne disso? Claro. O cerne disso foi criar espaços, e aí a gente teve a ajuda da Today também, que fez a gestão de lançamentos, e foi criar justamente esses espaços com uma alta personalização, né, do edifício. Então, é um espaço, o 100 conta com apartamentos com 4 a 5 vagas de garagem, né? Então, as garagens decoradas são um espaço plus, né? Sim. E a gente consegue criar ali um ambiente que a pessoa desejar. Então, nas imagens comerciais até, a gente ambientou como alguém que tem um apreço muito grande por um carro de corrida, por exemplo, um carro esporte, enfim, de colecionador. Ou também aquela pessoa que tem prancha de surf, caiaque, gosta de esportes, também tem espaço para isso. Mas pode ser criado o que a imaginação permitir, né? Sim. Eu já criaria uma adega ali, por exemplo. Maravilhoso. Tem essa opção, né? então, Vinhos também, de guarda. Uma sinuca, alguma coisa de esporte ali. Se falou muito em sala de jogos também, então eu acho que é um ambiente que possibilita N configurações. E o bacana é isso, é a gente, quando se fala mercado de luxo em Porto Alegre, e aí eu faço um link com o programa de vocês que eu assisti ontem. Muito bem, a gente gosta assim, quem acompanha de pertinho. E que eu achei bacana uma fala que a gente às vezes tem que desmistificar um pouco o mercado de luxo, né? As pessoas ainda têm no seu imaginário que o mercado de luxo é um hall de entrada absolutamente dourado, com um grande lustro de cristal pesado. Algo inatingível, assim, né? Exato. E não é o caso, né? E não é o caso. Eu acho que o luxo está muito mais focado em a gente criar experiências de luxo, né? Então, eu acho que é vivência, né? Vivenciar. Seja o que a gente estava falando agora, se vai ser um espaço de jogos, de bilhar, ou um espaço de receber os amigos. Não, vamos nesse ambiente que tem lá embaixo, totalmente decorado, projetado para ser essa adega de vinho. Exatamente, né? exatamente. Então, tu vai compartilhando com os teus amigos, né? Com os teus filhos que chegam neste ambiente. Então, é vivenciar momentos diferentes, né? Buscando a história do tempo, né? E criar um espaço que a pessoa consiga desenvolver suas paixões, né? Exatamente. Tem a paixão de carro, enfim, tem um local para isso. Então, é muito nas experiências, eu acredito, assim, porque o 100 ele é um edifício que os apartamentos, além das garagens, os apartamentos também podem ser muito personalizados. A gente trabalha com uma planta livre, então o cliente pode ter 4 suítes, pode ter 3 suítes, como imaginar.
E eu acho que, além disso, o luxo também ele está vinculado a gente criar experiências nos espaços comuns, né? Sim. O 100, a gente tem áreas com mobiliário de design assinado, né? Nós temos, evocando bastante o design brasileiro também, com marcas como a Sacaro, Guilherme Ventes, Jader Almeida. E então, propiciar esses espaços com esse mobiliário. Nós temos, por exemplo, no fundo do terreno, nós temos um espaço barbecue que a pessoa pode fazer um jantar à noite, numa noite agradável, com uma mesa de banquete, embaixo de uma figueira que foi preservado. Então, olha que bacana. Isso é É um bacana. clima já diferenciado, É um clima né? diferenciado, exatamente. E então, voltando um pouco para as garagens, que era nosso início, é isso, é criar esses momentos, essas possibilidades. E me conta um pouquinho, essas garagens, cada apartamento tem uma? Ou é o prédio que possui essa garagem específica? Não, as garagens são privativas, áreas privativas. Ah, legal. Ou seja, então, são garagens duplas, né, ou triplas. Cada apartamento corresponde à unidade que a gente viu lá mobiliada. Cada apartamento tem uma unidade daquelas? Uma unidade daquelas, exatamente. Além de outras vagas. Além de vagas. De vagas. Para o né? teu dia a dia, para o teu carro. Exatamente. E aí é o Então- que possibilita essa personalização do espaço, né? Cada Sim. família escolhe o que realmente quer ter Exatamente, porque se tem outras vagas pro mais dia a dia. funcionais, Mais vamos dizer funcionais. assim. Olha, é. inclusive a gente está colocando as olha imagens só para que vocês luxo. verem também. Olha que bacana. Claro, com um baita carro ali, né? Na exposição. Claro, Esse essa é é uma das o possibilidades, hobby, né? né? O hobby do morador. O hobby desse morador, Claro. né? O morador pode ter outros hobbies aí. E o bacana salientar são os acabamentos também, que a ideia da garagem é que tanto as garagens americanas quanto as demais do edifício, todas elas são com piso epóxi de concessionária, né? Padrão concessionária, forro de gesso com iluminação indireta. Sim. E com portas automatizadas metálicas. Tipo aquelas metálicas, né? Exatamente. Aham, Num aham. clique tu fecha, tu abre, enfim. Isso fazia parte da festa. Olha, que eu achei o máximo. A festa foi toda feita no térreo do empreendimento. Inclusive, Aí tu fez estão- um videozinho, né? que eu eu fiz acredito depois. que daqui a pouco a gente Uma vai malha colocar no de ar. laje, tava malha lá de toda laje foi enobrecida com utilizada essas pra minha luzes, eu achei genial. Tem uma parte também que tem uns capacetes pelos corredores, Exatamente. então tinha um astral bem construção. Ó, né? aí, ó, Gostei o Uma disso. festa realmente muito bonita, feita na obra. Né? Exatamente. Para mostrar mais os detalhes, né, Jaque? Porque como tu estavas lá no olha evento, que tu bacana. também não pode Sim, perder essa filmagem oportunidade. é minha. É tua? Olha que máximo. Ficou ótimo mesmo. Ficou bem legal esse clima. Então, a possibilidade são infinitas. Sim, E sim. é importante dizer que a gente tem, as garagens têm pontos de água, tem pontos elétricos. Isso é legal, que proporciona exatamente o objetivo final do morador. E, por exemplo, os Olha pontos que lindo. elétricos, eles estão vinculados à unidade daquela garagem. Então, Sim. possibilita o morador em ter um carro elétrico, por exemplo, Sim. não misturando o consumo de áreas comuns com área Perfeito, privativa. ou né? seja, cada um Legal. bem definido, Bem né? no definido, seu- E me Exatamente. conta onde é que fica esse prédio, porque eu acho que eu vou ter que ir lá ver de perto Não, isso, gente, né? Constança, tu não foste, né, lá Perdi, no lançamento. perdi o Mas é evento. na frente do Colégio Americano ali, né? Exatamente, Bairro Rio Branco. na frente do Colégio Que Americano. bacana. Ah, então eu tô bem pertinho É dele. perto. É assim. Muito A bacana. fachada. Bem bonito. E ele Bastante. tem Toda um design envidraçada. diferente, né? E aí a gente está falando de experiências, a gente consegue ver na imagem, não só os apartamentos têm um envidraçamento completo para a vista, que é incrível, como também a gente tem um elevador panorâmico que chega num pé direito que demais. triplo, que é o hall de entrada. Então, Olha que lindo. Aí falando de experiências também, de Sim. luxo, a pessoa pode tomar um banho de banheira de imersão. Em Em plena, né, com o skyline de Porto Alegre. Exatamente. Não, ali, ó. Imagina a experiência de ter essa possibilidade e a gente pensa, pô, Exatamente. aqui em Porto Alegre, né? É, que a exato. gente tá perto disso. Por Quantas isso- unidades de apartamento tem esse prédio? São 20 unidades. 20 unidades. E metade já foram vendidas. Olha só. Então, para um empreendimento desse segmento, é um sucesso absoluto. certeza. Assim. A gente sabe que tem empreendimentos em Porto Alegre com o mesmo foco que está sendo entregue já na construção
e não venderam tanto quanto esses. Então, mas esse é bacana, que tem um conceito bem forte, bem definido, né? O público realmente está indo lá para ter essas experiências. Exatamente. A ideia é que a pessoa se sinta num resort, boutique. Muito bem, olha fora que toda essa área de imagina. lazer e paisagismo maravilhosa que vai ter por lá, né? Não, esse eu acho que é um grande atrativo. Eu sei que não tem muito tempo para falar, mas as áreas externas do 100 são incríveis também. Eu acho que eu vou ter que fazer uma visitinha técnica lá de apresentadora do Arquitetura Design para conferir de perto, porque eu estou bem curiosa. Juliana, muito obrigada pela tua presença. Adorei conhecer o Grupo Sólida e esse empreendimento de vocês aí com as garagens americanas. Parabéns, obrigada. Obrigado. E, gente, eu vou aproveitar porque a Juliana aqui, a gente já identificou pessoas em comuns na nossa vida. Então, eu vou aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Mercedes e também para o Ricardo, que trabalha contigo no Grupo Sólida e que está nos assistindo. E na nossa volta do intervalo, vamos ter André, que ele é especialista em impressão 3D, para conversar aqui com a gente. A gente volta já. Volta com a Arquitetura e Design de hoje. Eu queria lembrar vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também, e agora, com essa novidade no Instagram. Gente, agora estou aqui com o André Gottens, ele é especialista em impressão 3D. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Obrigado. A gente adorou esse assunto para conversar hoje aqui, porque está super em alta a impressão 3D, Tecnologia, né? Tecnologia, inovação. Vamos falar um pouquinho. É uma tecnologia que está à disposição aí, né, do grande público, do público industrial, dos arquitetos, designers, artistas. Sim, porque abre uma gama gigantesca. Né? A flexibilidade chega a ser um problema. A flexibilidade de coisa chega a ser um problema, porque tu não sabe até onde tu consegue chegar com isso. Mas, então, essa conversa hoje é fruto aí de uma parceria muito forte entre a Fundatec e a Printup 3D, a empresa com a sou sócio-diretor. E o que nós estamos vendo aqui são possibilidades, né? E a gente sempre avalia essas possibilidades. Hoje está bem claro que a impressão 3D ela veio para modificar o modo como a gente pensa, o modo como a gente faz, como a gente executa as tarefas. E querendo ou não, quando trabalha com arquitetura, trabalha com design, até com artes, o desenvolvimento de tudo que se faz, a metodologia ou até o van artístico da pessoa se sobressai quando tu tem uma ferramenta poderosa para materializar o teu pensamento. Isso é muito importante. Então, o fato de tu pegar uma ideia que tu não faz a menor ideia se funciona e tu poder materializar na tua frente, teste, vamos testar, falar assim, né? Já muda tudo. Completamente, porque a gente vê num processo, né, digamos, falando um pouco da arquitetura, de design, de tu desenvolver à mão, muitas vezes, aí depois tu passa, talvez, para a computação gráfica, né? Justo. Mas a computação, tu tá ali, tu tá numa tela, diferentemente tu chegar no momento desse 3D, que é totalmente diferente. Nós tivemos estágios, né? Quer dizer, a gente partia de mock-ups ou protótipos feitos em madeira. Quem nunca viu aquelas imensas maquetes feitas com pequenos carrinhos, pequenas coisas. Olha, o quanto é trabalhoso, o quanto né? é trabalhoso. E principalmente, assim, isso torna, quer dizer, essa ferramenta, ela torna o trabalho... Vamos falar de arquitetura, mas assim, nós temos cases artísticos também, então assim, não vamos assim, mas isso aí tira a objetividade, a visão do artista, muito pelo contrário, né? Artista fala de proporção, fala de técnica, né? E faz um outro olhar usando a impressão 3D também. Todas as áreas têm uma certa tecnicidade e o artista não é diferente, o artista plástico não é diferente. Então tem peças impressas em 3D em pinturas, em algumas pinturas em relevo. Nós temos histórico aí de inclusão, por exemplo, pinturas feitas em relevo, pinturas conhecidíssimas, Mona Lisa, impressos em 3D para permitir que os deficientes visuais, né, tenham essa coisa do toque, esse toque, perceber a arte. Então a arte está transcendendo a questão das duas dimensões e vindo para as 3 dimensões e incluindo públicos que anteriormente não tinham como chegar lá. Tu sabes que eu tenho um sobrinho que ele faz pranchas de surf 3D. Certamente, não tem dúvida. Hoje a impressão 3D está ajudando todos os ramos, né? Todos os ramos. Eu diria que não tem nenhum ramo, seja a indústria, seja a arquitetura, design, engenharia, artes, que não possa usufruir dessa tecnologia. Tem designers que fazem, por exemplo, protótipos de cadeiras já num esquema 3D.
né? Certamente. Porque ele vai analisar tudo, proporção, desenho, a linha, a espessura. Os detalhes, né? E a gente pode ver aqui, justamente nesses trabalhos que eles trouxeram aqui pra gente mostrar pra vocês, a riqueza de detalhes que pode sim ter uma impressão 3D, né? Com certeza. Não é só a riqueza dos detalhes, né? A gente, quando começa a pensar em impressão 3D, manufatura aditiva, que é um sinônimo, né, gente? Que tá, assim, é um termo mais técnico, mas isso vai se voltar para esses termos aí. A gente realmente começa a incluir funções nas maquetes, funções na arte, funções que anteriormente ficavam difíceis de atingir. E, assim, principalmente a gente tem que ter em mente o seguinte, esses resultados que estão sendo mostrados aí, eles não são frutos somente de equipamento, e é isso que a gente prega, está pregando, e a Fundatec nos chamou para trabalhar com eles, em função até da formação que a gente fez dentro do MIT, nós temos uma equipe capacitada dentro da empresa para trabalhar com a impressão 3D, não enquanto equipamento, mas enquanto a um fluxo, a uma entrega completa, uma solução completa, que aí chega no status que vocês estão vendo aí, ou seja, um objeto de estudo, se é viável, se não é viável, por exemplo, uma planta, um projeto de arquitetura conceitual que está mais na frente ali, que tu pode estudar ele em duas partes, se tu faz aquilo ali, poderia ser um telhado, tu tem o corpo do projeto, já tipo. Pensando aqui, tu tira o telhado, não, agora eu vou fazer um telhado mais obtuso, todo mais tipo de interação. E só alterando. Todo tipo de interação, né? E isso, ele transcende a esfera de projeto, porque pense o seguinte, quando você lida com aquela impressora que a gente vê muito no YouTube, que é aquela impressorinha que trabalha para fazer bonequinho, Pikachu, não sei o quê, quando a gente... É o que aparece, né? E aqui a gente vê trabalhos que levaram horas antes da impressão, levaram horas de planejamento, onde o que foi feito? Né? Um estudo junto ao cliente, uma nova interação com o cliente, então transcende a esfera de projeto e chega no cliente. Ele já prova a planta dele, não em 2 dimensões, ele aprova em 3 dimensões. Ele enxerga o fluxo das pessoas, ele enxerga os ambientes, então é muito mais rápido tu projetar dessa forma e muito mais assertivo com o cliente do teu lado. Claro, né? Então, em poucas certeza. horas tu tem uma planta, em poucas horas tu tem um esboço do que seria uma obra de arte. O teu artista não perde aquele tino, porque ele está enxergando a obra dele já acontecer, só falta o toque que ele quer. Então, acelera muito o processo, dá um outro viés para a arte hoje, dá um outro volume de arte. E nada, assim, para nós, o melhor resultado sempre é tu repensar, tu trazer o velho estilo e corroborar com um novo estilo e fazer uma coisa nova. E é isso que é arte. Porque, exatamente, porque esse processo anterior, ele não é que ele findou, né? Exatamente. Ele vai chegar neste ponto, mais se superando, né? Exatamente. E eu lembrei aqui, porque como eu sou formada em moda, também a impressão 3D tá muito em alta na moda, em questão de utilização de aviamentos, design de joias, design tem umas coisas... de calçados. De calçados, exato. Tem surgindo muito um novo mercado com a impressão 3D. Certeza. E é bacana a gente ver isso hoje em dia, porque é a tecnologia que está entre nós hoje em dia, Tecidos né? em impressão 3D, Sim. acreditem ou não, móveis impressos em madeira, já com resina. Olha, que bacana. Sim. Muitas coisas acontecendo. A gente tem projeto também nessa parte de tecidos, mas aí é mais voltado para a área médica, né? Então, assim, imaginem materiais inteligentes. Eu ia te falar da área médica também, né? Materiais inteligentes, quer dizer, a pessoa está vestindo lá a sua, como é que chama a roupa lá? Jaleco? Jalequinha. Sim. Com plástico, né, um polímero incluído nele, impresso nele, tomando a tua temperatura, tomando o pH da tua pele e dando características, já dando uma autodiagnose para o médico e te dizendo, poxa vida, o cara está com febre, né? O paciente está com pH da pele diferente. Vamos analisar tal coisa. Olha o que vai ser possível realmente. Sim, só na área da medicina é uma coisa gigante. Medicina, é tudo isso aí. Eu sei que tu vai ministrar um curso. Justamente. Vamos conversar um pouquinho dele, me conta um pouquinho. Bom, junto com a Fundatec, lá que já é uma instituição que vem há 50 anos aí promovendo o ensino tecnológico, né? Eles estavam com curso de TI lá e tal, e aí eles queriam inovar nessa parte de tecnologia e aí nos chamaram. O que acontece lá? A gente vai lidar não com a impressão que a gente está acostumado a ver por aí, que eu estava comentando, bonecos e tal. Nós estamos lidando com impressão 3D profissional. Então, é aquela entrega, como a gente está vendo aqui, aquela entrega que precisa de um trabalho melhor. Claro que o equipamento é outro, não é esses equipamentos que a gente vê por aí.
mas é um equipamento de categoria profissional, só que tudo isso envolve técnica. E as técnicas de impressão 3D profissional são muito importantes, são tão importantes quanto o equipamento, se não mais, né? É o que envolve a parte de projeto. A gente vai abordar, então, principalmente essa tecnologia que vocês estão vendo aí, que a gente chama de FDM, que é uma deposição de material camada por camada, até formar o objeto que a gente deseja. Vão ter aulas práticas nos 4 dias de curso, são 32 horas. São 2 datas em outubro e 2 em novembro. E, obviamente, a gente vai trazer a vanguarda da coisa. Todo o conhecimento do MIT foi posto nesse currículo. Sim. É importante frisar isso, porque né, é o celeiro da impressão 3D. Os caras trouxeram a impressão 3D desde 1980. Para quem pensa que é recente, então já faz 40 anos. Sim, né? É verdade. Então, lá foi o celeiro da coisa toda. E também, poxa vida, para mostrar que o Rio Grande do Sul é sim um celeiro de tecnologia, um celeiro de desenvolvimento de solução, enquanto manufatura aditiva, enquanto impressão 3D. Vão ser abordados também modelos de negócio, por exemplo, para quem já pensa em, de repente, trabalhar com impressão 3D de maneira profissional, entregas técnicas. Fazer um empreendimento, empreender nesse ramo também vai ser possível aprender. Com certeza vai ser abordado. O pessoal faz contato para saber desse curso? Aí o contato direto seria no site da Fundatec, tem tudo explicado sobre o curso, lá as datas, o conteúdo, vão ver que tem aula prática todos os dias, vão ver que vão abordar assuntos e outras técnicas, outras máquinas de impressão que não se vê por aí, assim, né? A gente tem um hub de impressão lá, tem algumas máquinas, mas nem lá tem tudo que a gente vai abordar. E é importante ter noção da tecnologia, como ela está evoluindo, mas... Tá lá, tá tudo no site da Fundatec, né? Desde da carga horária. E a gente já botou no sábado, né, os cursos para o pessoal vindo do interior, se quiser. Essa oportunidade. Então tem essa oportunidade. É sempre aos sábados, são dias inteiros, então é uma imersão mesmo. A pessoa chega lá focada para aprender impressão 3D profissional. Ai, que bacana. E deve ter vagas limitadas, né? São poucas vagas. Então fica o convite aí para vocês, quem tem interesse em impressão 3D, não pode perder o curso do André. Queria te agradecer pela tua presença. Muito bacana, a gente adorou muito. Poder realmente ver a impressão 3D, como funciona e conhecer mais do teu trabalho. Que legal, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Gente, vou chamar o intervalo e na volta vamos conversar sobre o ramo moveleiro. Vocês não podem perder. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, oferecimento da IDELI Ambientes e também do Estúdio Mob. E eu queria dar um recadinho, aproveitando, né, para você que é lojista gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que agora em novembro vai acontecer o Black Friday. E a RDC, então, criou um portal super bacana, onde vocês podem divulgar o trabalho de vocês, os produtos, e assim também aumentar mais as vendas de vocês. Vocês não podem perder essa chance, é só entrar no www.blackfridaypoa.com.br e aumentar as suas vendas. E agora estamos aqui com a empresária Vânia Silva, que vai falar sobre esse ramo moveleiro para nós. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Olá a todos, tudo bem? Vamos contar um pouquinho para o pessoal conhecer essa tua trajetória nesse ramo. Tá, bom. Sim, eu cresci nesse ramo moveleiro, né? E então, meu pai foi o fundador da empresa há mais de 50 anos, eu diria, até 60 anos ele trabalha nesse ramo, né? Então, ele realmente entende bastante, assim, eu diria, né? E eu sou graduada em administração de empresas e também fiz um pós-graduação em marketing, né? Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo, meu forte, e é o que eu atuo na empresa, a parte comercial. Então, vendas, prospecção de clientes, né? Então, clientes variados, na verdade, o nosso ramo é um ramo, assim, que eu diria de amplo espectro, né? Tem, basicamente... Não é um todos. Público só focado. Né? Não, na verdade, tu tem coisas de arquitetura de interiores, de design de interiores, comerciais também, residenciais e comerciais, lojas. Isso, exatamente. Residencial, então, todos os ambientes. Digamos assim, a filosofia da empresa, né, como sendo mobiliários sob medida, é que fazer uma adequação, né, entregar a solução para o cliente, né, para o seu espaço. Normalmente, os empreendimentos estão cada vez mais os espaços mais exíguos, né? Então, há uma necessidade de fazer uma adequação naquele espaço. Sim. Então, para que se otimize cada vez mais o espaço, né, e
para, enfim, para poder ter uma melhor utilização, funcionalidade também, né, praticidade, porque eu acho que hoje em dia as pessoas, né, a gente trabalha tanto, né, enfim, então quer ter tudo ao alcance. A questão da comodidade e um ambiente perfeitamente pensado para aquele objetivo, né? Exatamente, numa adequação, então, né, eu acho que é mais ou menos o que explica, né, o mobiliário sob medida, né? Sim. A liberdade que nos traz, né, para os arquitetos, designers, enfim, a liberdade de não ser uma coisa mais engessada, né? Sim, de tu não trabalhar por módulos. Exatamente. Então, o arquiteto, ele consegue criar com mais liberdade, né? Exatamente. Do que tu ter somente algumas padronagens de medidas, né? Sempre as mesmas. Então, com a empresa de vocês, a gente consegue brincar mais. Exatamente, essa solução, né, de fazer o cliente feliz, para que ele possa, eu tenho tanta coisa, normalmente a gente tem tantas, sei lá, utensílios e coisas em geral que a gente às vezes não consegue, eu sei por mim mesma, né, às vezes eu tento, meu Deus, eu tenho tantas coisas para ter, né, para guardar, e onde que eu fico planejando, onde é que eu posso colocar tais coisas, enfim, né, então sempre tem espaço. Numa casa sempre precisa, né? É verdade. Não tem quem não precise de um local realmente estudado né? Para aquele objeto, porque vamos supor, falando de uma cozinha, né? Sim, quantas soluções, quantas divisões diferenciadas se consegue ter num bom projeto, né? Sim, exatamente. Tu abre aquilo ali, tá tudo bem organizado, Isso, né? exatamente. E sobre os desafios que os clientes trazem para vocês? Tem coisas que vocês realmente têm, assim... pensa, não, esse aqui vai ser um desafio maior perante outro cliente, como é que funciona para vocês? Dupla funcionalidade, muitas vezes, né? A gente sempre é bem honesto, assim, né, obviamente, com o cliente, né, então, às vezes, o cliente até às vezes não é do seu ramo, não entende, talvez, muito bem, né, o que pode fazer, né. Sim. Mas a gente sempre procura solucionar, sempre procura adequar de uma maneira ou outra, ou explicando, né, para o cliente, olha, dessa maneira fica um pouco difícil, né, de nós confeccionarmos do jeito que a pessoa quer, mas vamos tentar uma outra solução que fique mais... Sim, vocês já trazem aquele outro olhar, assim, claro, de solução realmente para a necessidade do cliente. Isso, né? Então nós sempre... Nas visitas, não é, técnicas, assim, para o cliente, a gente sempre leva um material, por exemplo, material de os painéis de MDF, várias texturas, né, porque as pessoas, enfim, tem várias possibilidades, né, cores e texturas, ou liso e tal, e também nós temos parceiros que trabalham conosco de outros itens, tipo tais vidros. Como... Isso, vidros. Porque tu vai fazer alguma coisa, um projeto imobiliário, para um banheiro, vidros, espelhos. Inclusive, a gente vai mostrar algumas fotos agora para vocês também entenderem como é que funciona e que tu trouxe para nós, mostrando alguns ambientes que vocês já fizeram também, né, Vânia? Isso, Vamos falar um pouquinho dessa cozinha. Bom, essa é uma cozinha, né, que não dá para ver exatamente a cor, mas pela luz ali, mas é o preto, né? O cliente escolheu uma cozinha mais escura, né? O tampo ali de granito, né? Fez uma, digamos assim, um tom sobre tom, né? E o granito também seria uma empresa parceira de vocês. Sim, a gente tem um parceiro muito bom, ele é bem prestativo, assim, enfim. Aí é um quarto, tá? Que desse ladinho aqui, do lado direito, né? Tem um tipo do home office, né? Então, quis adequar. Se eu não lembro, acho que é um quarto para um adolescente. Então, foi criado desse lado aqui direito, né? Um home e ao mesmo tempo office, tem para estudos, parte das gavetas ali do outro lado. E o bacana é que tem bastante cores diferentes que dá para ser trabalhadas. Isso, exatamente. Dá para, bem legal, assim, criar essas E aí a cristaleira que tem vidro, né? Essa cristaleira eu acho tão linda, assim, uma cristaleira, porque normalmente as pessoas têm, por exemplo, itens mais antigos, assim, umas coisas, louças diferentes, né? de avós e tal, enfim, e já né? trabalhando também a parte da iluminação, né? Isso, exatamente, tem essa iluminação. Essa, ali, só para falar um pouquinho daquela cristaleira, ela é feita com, o material dela é uma laca, né? MDF em laca, é isso aí.
E como fica bacana a iluminação pensada para valorizar o produto também, né? Com Faz a certeza, diferença. faz. Aí já é um melamínico, né? Ali são lâminas que são de formatos diferentes ali, né, a composição. Também ele optou por trabalhar com cores, né, cores assim parecidas. E isso aí também é um dormitório, né. O bom é que traz uma liberdade na hora do arquiteto realmente criar o produto, né? Sim. Porque pode ser diferentes nichos, com diferentes tamanhos, né? Exato. E dá para fazer uma brincadeira bacana. De acordo com o que o cliente, né? Porque a gente faz tudo pensando no que o cliente quer, precisa, gosta. E aqui também é um outro dormitório, tá? Que ali do lado direito são 2 portas, né, de um roupeiro, e nós aproveitamos e fizemos um nicho, digamos assim, acoplado, né, interno, né, um nicho interno onde... A porta, na realidade, ela está recortada. Ela tá recortada. Isso, exatamente. Fica, digamos assim, o nicho, ele divide as duas portas. Então, quando fecha, nem parece. A proposta é que não parecer que tem um móvel ali, um armário, então ele coloca seus objetos. E aí já é parte na marcenaria. Aí é o seguinte, aí é um balcão de recepção, tá? Esse aí ainda está na marcenaria, né? Não foi entregue ainda. Sim. Então, a proposta é um design mais arrojado, assim, com peças mais, digamos, retilíneas, né? Enfim, uma coisa mais uma lateral. Para uma recepção e tem umas de uma linhas empresa. Bem bonitas, né? Bem diferenciado, né, esse projeto, né? Design bem moderno também. Aqui, eu acho bem interessante também a gente colocar isso, porque o que acontece exatamente nessa foto? Uma cliente que ela mudou-se para esse local, tá? Então, isso aí a gente está mostrando depois. Eu não tenho antes, mas o que aconteceu, né? Ela quis adequar o espaço que ela tinha anterior, porque ela trouxe eletrodomésticos novos. Sim. Então, por exemplo, refrigerador, ele no espaço anterior não caberia, né? Porque ele é mais largo. Então, nós fizemos essa adequação. Ou seja, de um mobiliário existente, vocês fizeram uma adequação no momento nevrálgico do projeto. Isso, exatamente. E ela queria para um prazo assim bem rápido, né? Porque precisava mudar-se, né? Então, mudança sempre se corre contra o tempo. Então, a gente fez essa adequação. Muito bem. Muito obrigada, então, pela tua presença, Obrigada. Vânia. Adoramos conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e da tua empresa também. Parabéns. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Eu posso deixar meu contato claro, aqui? Fica à vontade. Então, se quem tiver interesse, meu contato, telefone WhatsApp é 99730-6565, 99730-6565. Estamos localizados aqui perto, até aqui no bairro São Geraldo. E o e-mail também é mjsmarcenaria@gmail.com. Então fica aí, caso vocês também precisam entrar em contato com a Vânia. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos ter o nosso quadro Arquitetando Memórias de toda quarta-feira. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Vamos começar hoje o nosso quadro Arquitetando Memórias, que é aquele quadro que toda semana, na quarta-feira, a gente traz um convidado para contar sobre algumas viagens que fez, algum país que visitou, que tenha sido especial e também linkar com a arquitetura e a cultura do local, né? Hoje estamos aqui com a Neuza Pandolfo, educadora bom, e palestrante pelo mundo todo, né, Neuza? Pelo mundo todo. Que profissão é essa tua, né? É uma profissão maravilhosa. Não dá para reclamar, né? Coisa Não boa. dá pra, além de conhecer países e lugares diferentes, ainda ajudamos as pessoas a serem mais felizes. Com certeza. Que propósito bacana, né, Neuza? Excelente. Eu quero saber quais países hoje tu vai conversar com a gente, porque muito viajada, tu deve ter vários, né, pra nos contar. Maria, é mesmo. Assim, ó, eu coloquei até algumas coisas para o teu pessoal da tua produção. Sim, daqui a pouco a gente já vai soltar as fotinhos também. A gente vai falar sobre alguns países que eu tive a oportunidade de visitar, não só a lazer, como a trabalho também,
que a gente enriquece. Eu aprendi alguma coisa nesses anos da vida, porque quanto mais velha a gente vai ficando, melhor a gente vai ficando. Com certeza. Não Amei, amei. O pessoal acha assim, porque agora... Não. A experiência é tudo, né? Tudo nessa tudo. vida. E aí tu ir para um outro país que tem uma cultura diferente, então é muito enriquecedor. E também tem uma coisa importante, isso para ela, né? Tua filha. Minha filha, Presta atenção. programa de mãe e filha, minha ouve delícia. Aqui, ó. Tudo que entra aqui pelos nossos olhos, que é o que a gente vive, não importa se neste país, em lugares, né? O conhecimento, ele vai ficar aqui na sua cabecinha. Só tem um que vai poder tirar isso da tua cabeça. O Alzheimer. Pois É verdade. Afora isso, tudo é o que tu vai levar durante a vida. É o teu conhecimento, é O o que conhecimento. né, te constrói ao longo da vida, né? Isso é é especial muito demais. legal. Então, quando tu vai para qualquer país, assim, que tu tem este olhar, sabe? Olhar para a cultura, para Para vestimenta, É tudo. para né, as paisagens. E tudo comunica, né? Paisagens, Tudo comunica, então. E assim, ó, e na hora de voltar? Bate aquela mini depressãozinha, né, Neuza? Do tipo... Segura o celular. Meu Deus. Gravíssimo, A hora né? de arrumar a mala é a pior hora. Meu Deus do céu, tem que lembrar que eu não posso mais andar com o celular assim, né? Isso eu acho que Sim. a gente ainda vai demorar algum tempo para ter mais segurança e até para os outros países, as outras pessoas de outros países poderem vir para o nosso Brasil. Tranquilas, né? Tranquilos, né? Porque é o que a Exatamente. gente ouve, né? Vocês também devem viajar bastante. Complicado. É isso. Não. It's very dangerous. É verdade. Complicado. E me conta um pouquinho, eu vi que tu trouxe algumas imagens também de Paris, que Isso. é uma cidade com muita arquitetura também, né, Neuza? Muita arquitetura. Os franceses também respiram arquitetura, comportamento, a cultura, Comportamento, tudo, cultura. né? Olha lá. E também, olha que legal, Sim. né? Que Coisa falar bem de Torre linda. Eiffel, né? Pelo amor de Deus, meu é tudo de bom. Ela já foi até a fonte de um adesivo na casa de uma cliente muito querida, que é que nem tu, viaja horrores. E eu perguntei para ela na ocasião, qual é o lugar que tu mais amou? É França, é Torre Eiffel. Então tá, já busquei um monte para essa adesivagem num armário E que não ficou precisava super bacana, ser né? refeito, né? Então busquei um pouco dessa imagem que registrou Perfeito. na memória dela. É um lugar lindo, legal. Paris, eu gosto muito de Paris. Mas assim, o entorno, tu tem que explorar os cantinhos. Sim, os cantinhos. né? Esse sabor é que Pessoal, é os cantinhos, diferenciado, sabe? né? Pega um carrinho que não é caro, ou pega um trenzinho. Olha, a melhor coisa que tem é mochilar. Exato. Ah, é verdade. Exato. Que aí realmente tu conhece os Vai locais, curtir né, Neuza? 100%, né? 100%. E outra coisa importantíssima para a viagem, minha querida. Cuidado quem vai ser o teu parceiro, né, minha amiga? Ah, sim. Tem que ter o mesmo pique e querer que ter ter. esse conhecimento, adquirir esse novo conhecimento. Esse eu também, te né? diria que é um ponto tão importante, porque tu pode ter uma viagem frustrante, né? Ou tu pode ter uma viagem Sensacional. e ultra maravilhosa. É né? verdade. Tem que fazer uma análise de quem tu vai levar, porque a mala que tu vai levar é a tua. E não Sim. a mala da pessoa que tá do lado. Sim, é verdade. Não, e muitas vezes não são tão amigas, não tem tantas afinidades, né? Então, isso aí que tu está falando é um ponto bem importante. Não, e fazer ser acordado. Ó, aqui Ó, a gente aqui tá já lá é outra em viagem. Dubai. Ai, olha, coisa maravilha. boa, né? Dubai é um lugar, assim, maravilhoso. Tem que respeitar a cultura do lugar. Exatamente. Eu já ia dizer que a cultura é bem diferente da Bem brasileira, diferente. né? Então não adianta tu chegar lá com o boy magia, né? E ficar de arreganho lá, porque tu vai presa. Impossível. Eu já fui para Abu Dhabi e no próprio aeroporto já era vista diferente, porque eu não estava usando burca, eu era... As pessoas viam que eu era de outro país, então também é uma coisa que tem que ser respeitável, Não, realmente. tem que Olha a cuidar. maravilha. Ah, isso é E essa Amsterdã, outra- né? Ah, é uma maravilha. Amsterdã. Afora É aquela tudo maconhada, né? Porque Mas tu aquilo é vê um o quê? cogumelo, Essa arquitetura maravilhosa, muita Linda. Muita bicicleta. Não, muita e eles bicicleta. amam cores também, a gente pode ver, né? Sim. E assim, é sustentabilidade. Ah, Bom, é bastante, isso aqui é né? Tailândia, maravilhoso, né? Gente, a Tailândia é um país que é assim, pobre, não é, né? Mas tu pode andar que ninguém te rouba. É cultural, né?
É cultural. Entra num nicho bem cultural. Então é bem legal. A arquitetura deles maravilhosa também, né? é maravilhosa, assim, é algo fantástico. E da Tailândia é aquela arquitetura que é rica em detalhes. Detalhes, elas andam com aquelas mãozinhas Sim. assim, aqueles dedinhos pra cima. Aí Hong Kong, que tá toda essa polêmica agora de Hong Kong, né? Coitadinho do pessoal de Hong Kong, que se filiar à China, não vai se filiar à China. Hong Kong é maravilhoso, extremamente moderno. Moderna, contemporânea, arquitetos, muito, nossa. Muito impressionante. Agora, bom ir no entorno. Petra. Petra, ai, maravilhoso. Gente, a Jordânia é algo fantástico. País desse tamanho. Rico em história, né? Muita história. É lugares assim, ó. Isso tu vai a trabalho. E aí depois tu dá uma espichadinha. Com certeza. Claro, porque né? tem que aproveitar, né, Neuza? Não dá Muito pra só bom. trabalhar. Bom, isso aí é também na Tailândia, chama Phi Phi Island, que é um lugar assim... Paradisíaco. Não, só da gente olhar essa natureza, né? Essa é a grande paisagem, né? A Tailândia, e olha que foi destruída por terremotos e né? tsunamis, eles recuperaram assim, lindo, lindo, tá? Nova York, né? Pra quem Querida gosta. Nova York, né? É, assim, é clássico. Eu sou uma pessoa assim, ó, que vou muito Nova York, Los Angeles, mas eu vou te dizer assim, ó, eu gosto dos Estados Unidos mais ou menos. Eu sou uma pessoa que sou muito fã do Canadá. Então aqui a gente já achou uma dupla canadense. Aqui o Egito, né? Também. Maravilhoso. Linda também foto. tem que... O que é complicado no Egito para quem vai lá, viu? É o assédio. Eu queria ser baranga. Queria ser a treva de feiosa. Não tem idade, o cara quer te pegar de qualquer jeito. Mas é muito legal. A gente vê que, puxa, isso aí tem, né, milhares de anos e firme, né? Então, são coisas, são lugares que a gente tem que observar quando vai sair do país a cultura. Não adianta eu ir chegar em Abu Dhabi, como tu disse, em Dubai, vou andar de shortinho porque o calor tá 50 graus. Por isso questão de respeito à cultura do outro país. Mas tem muita gente, né, Constância, que faz isso. Que tenta, tu vê, mas desafiar. Tu tens que estudar aquele local antes de ir. Eu acho que toda uma viagem tu tem que estudar a cultura, os hábitos, né? E se adequar. Neuza, a gente podia ficar aqui o dia inteiro comentando sobre essas experiências, mas nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer pela tua presença e essa conversa maravilhosa e gostosa que tivemos aqui. Sempre nos deixa muito leve aqui. Isso, é verdade. Ai, que delícia. Tem que ficar leve. E assim, ó, pense na parceria. Boa, gostei dessa dica, ó. Fica a dica pra vocês. Tua amiga é tão querida que de noite faz assim no hotel. Ai, eu não quero. Tu vai me deixar aqui sozinha. Ninguém merece. Ninguém merece. Gente, então estamos nos despedindo do programa de hoje. Amanhã vamos ter novos assuntos. E claro, estamos aqui das 2 às 3, todos os dias ao vivo pra vocês. Até lá. Muito bom. Ai, mas uma delícia, né? Que show. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.